Gente, vamos falar agora de uma outra treta envolvendo governo e ruralistas, que a coisa está esquentando. Inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin almoçou com a bancada ruralista hoje, depois de ter se encontrado com integrantes do MST na semana passada, algo assim. E o governo está tentando reconstruir uma ponte que vai ser difícil de construir. E tem também, mas a gente fala depois, mas enfim, se vocês quiserem falar agora também, a CPI do MST, né? Então, bom, são duas coisas, na verdade é a mesma coisa, né? Você pode pensar, é o mesmo tema, né? Tudo junto. Esse assunto é danado, porque esse o governo está preocupado. Está preocupado porque, inclusive, a CPI pode ser o grande combustível da oposição. Uhum. Né? Se eu puder passar um histórico rápido aqui do porquê toda essa briga, né, entre especialmente governo, setor agropecuário, que essa é a questão principal. Nas eleições do ano passado, o MST já falava que se o Lula ganhasse, ele ia começar a fazer invasões. Assim que Lula ganhou, ele confirmou, nós vamos começar a fazer invasões, e vários amigos meus, proprietários rurais, de vários estados do país, já me falaram: Carol, estou montando acampamento aqui perto da minha fazenda. Mães mandando filhos para a cidade, muita gente saiu, parou de morar na fazenda, então começou aquela sensação de temor. E aí, Sted, ele foi muito claro, ele falou: nós vamos continuar fazendo invasões. Teve o Carnaval Vermelho, daí da Frente Nacional, do Zé Rainha, que inclusive foi preso já, aqui no estado de São Paulo. E depois teve o Abril Vermelho, que é tradicional, só que não tinha invasões nos últimos governos Temer e Bolsonaro, principalmente pela titularização e por um ambiente de controle de invasões muito menos permissivo, não tinha invasões praticamente, né? E agora voltaram a ter, com a desculpa da reforma agrária, mas a gente sabe que é muito mais por exigência em cargos públicos, e é isso que o MST está conseguindo. Então, a cada invasão que eles fazem, eles avançam uma casinha ali, ou conseguem um cargo público, conseguem um cargo no INCRA, ou vai viajar com o Lula depois de fazer uma declaração que vai fazer invasão mesmo, invasão ilegal. Invasão já é legal, mas invasão em terras produtivas. Vai viajar com o Lula para a China, vai representar o Brasil lá na China. Então, ele vai conquistando várias mordomias, agora conseguiu ortogas de rádios comunitárias, vai conquistando várias mordomias, cometendo crimes. Esse que é o problema. O problema não é o que eles dizem que eles querem, a reforma agrária, apesar de eu ser uma grande crítica da reforma agrária, porque não é o projeto social mais eficiente, se a gente for calcular mesmo o valor. Teriam outros projetos sociais para fazer com aquelas famílias mais eficientes do que dar uma terra. Dar uma terra é dar um tremendo num trabalho, uma dor de cabeça. É como você dá, por exemplo, uma empresa, só o prédio para aquela pessoa tocar, sem máquina, sem cliente, sem crédito. Claro que uma das exigências do MST é você ter tudo isso, mas aí começa a ficar caro para o Estado. E às vezes um trabalho social, fazer uma comunidade urbana, fazer um trabalho social ali, destinar aquelas pessoas para outros empregos, dar escolaridade para aquelas crianças em um ambiente urbano, talvez seja muito mais eficiente para um Estado que tem que contar o dinheiro, né? O dinheiro não é infinito. Uhum. Então, essa briga foi muito grande. E outro ponto importante também, logo no início do governo, foi o esvaziamento do Ministério da Agricultura, que se dividiu em três, né? Se tripartiu em Ministério da Agricultura, em que ele perdeu o CAR, que foi para o Ministério do Meio Ambiente, o CONAB e o INCRA, saíram, são três órgãos essenciais para o agropecuarista, né? Foi para também o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eu chamo de Ministério do MST, e o Ministério da Pesca. Então foram três ministérios para dissolver, e o coitado do ministro atual, ele também está dando umas gafes aí, mas ele não está com poder nenhum. Então mostrou que o governo realmente quer focar em outro. E o problema, o governo divide o que é o pequeno produtor rural do grande. Isso é muito danoso, porque não há essa divisão. Quando você está no campo, não existe isso. O pequeno, ele exporta através das cooperativas. Então é muito ruim esse cenário que se cria de instabilidade jurídica, de insegurança. As famílias não querem mais morar na fazenda, dormir na fazenda. Graças a Deus eu não durmo na fazenda da minha família, né? Porque tem medo de invasão, tem medo de que invada e o governo não seja incisivo na devolução da tua terra. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque tira o foco também do principal, que é
que são aquelas famílias vulneráveis que estão ali sofrendo, passando fome e usadas como manobra política. Então, essa é a minha grande... Eu sou bem incisiva nesse ponto, porque é uma área que eu estudo muito, já fui em assentamento, e realmente eu tento ver o lado positivo, mas é só mais uma cortina de fumaça para tapar quarto poder que eles estão querendo se tornar na República. Então, eu sou meio incisiva nisso, porque é realmente preocupante. Não sei se vai ser a mesma opinião aqui do meu colega. Bom, primeiro que eu não tenho nem metade do lastro que você tem para tratar de questões agrárias aqui, né? Então vou tentar dar a minha contribuiçãozinha pequenininha, assim. Bom, primeiro que existe, e já não é de agora, é de antes da posse, né? A corda está muito esticada entre o setor agropecuário e o governo. Esticada principalmente por declarações e alguns atos talvez de menor expressão, mas que acabam ganhando uma dimensão enorme, né? E eu acho que ninguém ganha com isso, né? O Estado brasileiro depende do agro. O Estado brasileiro depende do agro porque o agro gera recursos, gera impostos, né, que são recolhidos e financiam outras questões, e o mais importante, o agro gera segurança alimentar para o Brasil. Então, o Brasil tem uma condição privilegiada no mundo de, poxa, nós somos autossuficientes de comida, nós não dependemos de ninguém, e se eclodir uma guerra ou acontecer alguma coisa, a gente consegue se manter aqui, seja com proteína animal, seja com grãos, enfim. Não estou dizendo que somos autossuficientes em tudo, mas temos um setor agropecuário muito bem desenvolvido. Por outro lado, o agro não surgiu do implantando tudo dá nessa terra, né? O agro surgiu porque houve desde sempre financiamento, incentivo. O Estado brasileiro é um grande parceiro do agro, né? O agro depende do Estado brasileiro. Embrapa. Tá na minha lista. Embrapa, importantíssima. Se hoje nós temos um estado da arte em tecnologia, é porque nós temos a Embrapa com décadas de pesquisa e estudos de sementes que resistem melhor ao clima ou resistem melhor às pragas. É um exemplo para o mundo, a Embrapa, né? Também um financiamento do Estado brasileiro. Então, é uma parceria em que todos ganham, mas aparentemente estabeleceu-se um cabo de guerra ali, um puxa daqui, outro puxa de lá, e eu não vejo ninguém ganhando nessa. Né? E aí eu acho muito saudável que o interlocutor dessa história toda seja o vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin. Acho que ele tem um perfil conciliador. Eu acho que ele tem essa capacidade de tentar colocar um pouquinho de água na fervura, tentar baixar um pouco os ânimos. Eu acho que é isso, assim, a gente tem que baixar um pouco os ânimos. Tá todo mundo muito exaltado, né? Eu tenho um pouco de saudade do Lulinha Paz e Amor, assim. Eu acho que o perfil conciliador que ele perdeu nesse terceiro mandato nos faz falta. Perdeu, né? É impressionante como mudou, né? Perdeu. Eu entendo um certo rancor. Eu entendo. Sim. 500 e tantos dias. Preso. Óbvio, né? Eu entendo o rancor, mas assim, ele foi eleito, ele ganhou um voto de confiança. Né? Ele foi eleito, passou por uma redenção. Então, assim, o Brasil precisa desse poder conciliador. Porque veja, qual era a relação do Blairo mágico com Lula antes, né? A relação do agro, né? com o Lula nos primeiros dois governos. Ele teve ótimos ministros. O Roberto Rodrigues, incrível. Pois é. Então, eu acho que sim, precisamos do Lulinha Paz e Amor. Agora, em relação à CPI, só queria dar uma colherada aqui. Eu sou contra qualquer CPI. Qualquer uma. Eu sou contra todas elas. Eu acho que o interesse do deputado, do senador ali de investigar é zero. É só um palanque para eles fazerem um circo ali. Tem CPI de tudo ali. Aprova 3, 4 CPIs de uma vez. Então, assim, por princípio, por ser algo que eu entendo que seja completamente inútil, contraproducente, o Brasil tem outras prioridades do que colocar ali os caras no microfone, inquirindo. Eu sou contra a CPI porque eu acho que elas contribuem um pouco para o Brasil. Mas não sou contra o princípio de iluminar ou dar luz aos fatos duvidosos. Então, houve repasse. Quem está financiando? O dinheiro foi para onde? Gastou como? Foi para quê? Esse dinheiro do governo está financiando a invasão, por exemplo? Não sou contra essa investigação. Sou contra que essa investigação se concentre numa comissão parlamentar de inquérito, porque eu entendo que não vai atender aos interesses do Brasil.
E essa CPI tem como relator Salles, né, e presidente Zucco, e que são pessoas que são da área, são do setor, entendem e são bem imbativos, são bem agressivos com o assunto, que também, concordo com você 100%, não ajuda, né? Mas o Salles, a gente tem que lembrar que ele vai provavelmente concorrer à Prefeitura de São Paulo no ano que vem, e ele quer incluir na CPI do MST o MTST, que é o braço urbano, que principalmente atua muito aqui na cidade de São Paulo, do MST. Para quê? Para ele conseguir bater de frente com Boulos, já pensando nas eleições do ano. É um belo palanque também, né? Exatamente o que eu falei. Assim, a preocupação é zero na investigação. Ele está querendo se qualificar. E muito se fala também que essa CPI, é CPI, né? No caso do MST, CPI, vai sair porque a CPMI dos atos golpistas tem mais governistas nos cargos que foram distribuídos e vai ser uma CPMI que vai bater muito mais no bolsonarismo, né, no ex-governo, do que, obviamente, essa que foi criada. Então, na verdade, é um contraponto, né, que foi criado ali, uma CPI para bater, outra para apanhar, mas, no fim, pode ser vai ser uma guerra de narrativas ali, né, principalmente na CPMI, e vai ser um palanque para ambos os lados, né. Acaba sendo. O bom da CPI é que acaba expondo muita informação para o público, né? Então, assim, eu já tenho as minhas dúvidas. Acho que CPI, eles estão lá ganhando um salarião mesmo, os deputados. Então, vamos botar para trabalhar, né, meus amores? Exatamente. O ponto da CPI é que ela trava muitas pautas do governo, né? Assim, se forem pautas ruins, até é bom travar mesmo, mas tem pautas importantes aí, né? Então, a gente precisa passar muita reforma estruturante para o nosso país e que o governo, por exemplo, o próprio arcabouço, que está se desenvolvendo, está se desenrolando porque tem que ser aprovado, né? Ele é essencial para a gente seguir. Como que o governo vai tocar com essas receitas e com as suas despesas. E depois a questão tributária, que aí, se o governo fizer uma bela reforma tributária, ele vai arrecadar mais no sentido de que vai ser um país mais produtivo, né? Então, para o governo é bom também. Só que ela não pode ser barrada por essa enormidade de CPIs aí. E a do arcabouço só está andando porque tem um apoio de ambos os lados, exatamente, né? Porque senão, dificilmente, porque realmente vai travando a pauta, né? Desculpa, fala. Não, mas é isso mesmo. Então, a CPI tem um problema que ela trava a pauta, mas tem o lado positivo que muita coisa é escancarada. Agora, ela não pode terminar em pizza como as outras CPIs do MST terminaram. Acho que não vai, pelo perfil do relator e do presidente, que são muito imbatíveis, então eles vão querer botar para ferver. Mas espero que também não dificulte a relação do agro com o governo e que, por exemplo, o que aconteceu na AgriShow, uma feira maravilhosa que eu fui, inclusive esse ano eu sempre vou, eu não faria daquela forma que o presidente da AgriShow fez, né? Eu acho que você tem que valorizar primeiro o governo federal, que falaram que ele foi desconvidado, não foi, na verdade. É que ele falou, poxa, será que dá para você vir dia 2? Porque no primeiro dia tá vindo o Bolsonaro. Meio chato. Mas é que é a abertura, né? Uma deselegância, no mínimo. Foi um episódio... Coloca o Bolsonaro pra fechar também, faz um baita de um show, sabe? Você tem que ter... O jogo de cintura, né? Porque você foi depende ruim muito do governo. Claro que você depende do governo, né? Então foi ruim também. Então acho que os dois lados tem que baixar poeira, porque um depende do outro e não é bom pra ninguém o que tá acontecendo. Mas em relação ao MST, é um movimento que na sua avaliação deve ser criminalizado? Quem comete crime dentro do movimento, sim. O que me preocupa muito é que é um movimento que faz ações sociais, sim, inclusive o MTST, mas parece que ele ganhou uma carta branca para cometer os crimes. É difícil você criminalizar um movimento, sendo que ele não tem um CNPJ único, né? Ele tem CNPJs esporádicos nas associações ali, para poder, inclusive, receber dinheiro, para receber financiamento, mas ele, como estrutura, um órgão, ele não tem CNPJ, então você não consegue criminalizar ele de fato, né? Isso, inclusive, é uma forma de proteção. Mas quem invadiu... E eu não estou falando das famílias, porque as famílias são extremamente vulneráveis, são muitas vezes usadas ali. Mas os líderes dessas invasões em terras produtivas, e quem diz o que é terra produtiva é o Estado, não é um movimento, aí tem que sim ser criminalizado. Então a gente tem que dividir, focar em quem cometeu o crime de fato, ali pego em flagrante. A minha visão, pelo menos, é essa. Uma vez que não dá para você criminalizar algo que não existe teoricamente, né? Porque não tem CNPJ, é dissipado, né? O que você acha, Flores? Não, eu sou a favor de que quem comete crime pague pelo crime. Assim, eu acho que é um erro
um crime e é um erro estratégico também, quando você invade uma área da Embrapa, como eles fizeram agora. Destrói, né? Você invade terras produtivas. Não faz sentido. Vai contra, né? Vai contra o princípio, né? E contribui para a perda de apoio na sociedade, né? Porque a sociedade vê isso e a sociedade fala, putz, eu era simpático, tô deixando de ser, né? De novo, é a corda esticada, né? Acho que com o diálogo de todos os setores, sentar todo mundo na mesa, eu tenho certeza que sai alguma coisa. Agora, na truculência, na invasão, qualificar o movimento social como terrorista, por exemplo, também não pode ser, né? Assim, a gente está falando de milhares de famílias vulneráveis, como a Carol falou, né? Então, assim, identificar os criminosos, coibir o crime e estabelecer uma linha de diálogo que não seja na base da barganha e da pressão com base na força. Né? Exatamente. E é legal que você comentou, Marcela, sobre o Alckmin. O Alckmin, 2 semanas antes do primeiro turno da eleição, me chamou lá também, porque ele estava chamando muitos representantes de certos setores da indústria e me chamou simplesmente para perguntar quais eram as demandas do setor. Ele me falou, Carol, eu estou aqui, vim para esse grupo, porque eu perguntei, que me deve estar difícil para você conseguir entrar no agro, principalmente, né? Na indústria, até que ele tem mais entrada. Ele falou, sim, difícil, mas eu fui chamado para isso, para fazer essa ponte. E me chamou só para entender as demandas do setor, foi chamando várias pessoas depois. Isso foi uma reunião, não tem nada a ver com o governo de transição, isso foi antes das eleições, mas ele foi chamado justamente para essa construção de pontes. Não achei adequado ele ir na feira do MST, porque aí você não constrói a ponte, entendeu? Se ele não foi em nenhuma do agro, entendeu? É uma briguinha de quinta série, quase. Mas eu acho que tem que ter um pouco mais, assim, calma, vamos se abster um pouco, não vamos mostrar um lado. Sai de cena, né? Sai um pouco de cena, sentar assim, numa sala, todo mundo junto, se é que isso é possível. Acho que é meio difícil. Ou pelo menos por FaceTime, a gente faz uma reunião à distância. Mas, assim, só no evento, demonstra que parece que escolher um lado, então, delicado. Política é difícil. E aí, sobre a CPI do MST, é importante também a gente falar o que eles querem analisar, né? Ou pelo menos no discurso, assim. É uma conivência do governo federal? É um apoio do governo federal ideológico ou financeiro, né? É legal, não é legal? O que eles podem achar aí? O que eles querem é isso, né? Eles vão avaliar, na verdade, quem está financiando essas invasões, entender qual o objetivo de fato, e querem saber se tem envolvimento com o governo federal. Tanto que a Gleisi Hoffmann é completamente contra essa CPI, e porque eu acredito que ela tem seus receios, porque é claro que o governo Lula, o governo petista, tem relação com o MST, isso é natural, a gente sabe de muito tempo, eu já conversei com vários deputados, representantes do MST, eles falam, não tem, e ok, não tem problema nenhum, faz parte, é a militância dele, só que ele não tem que ter conivência com as invasões ilegais, esse é o problema. E aí eu acho que é um receio. O próprio ministro Alexandre Padilha se posicionou, né? Falou que estava errada essas invasões. Demorou um pouco, mas depois todo mundo se posicionou sim contra. Até o da agricultura, o do desenvolvimento agrário, todo mundo se posicionou contra, mas demorou um pouquinho, mas se posicionaram. Porque não tem como, né? É indefensável, assim, o crime em si. E é isso que tem que partir para cima. Agora, o restante do movimento, se tiverem outros crimes dentro desse movimento, também tem que ser avaliado. Igual eu falei, Bolsonaro, se cometeu 1, 2, 3 crimes, tem que partir para cima também. A gente tem que ser, para todo mundo, peso, uma medida. Não é por você ser do agro, ou representante do agro, que você, por exemplo, vai achar bonito a questão do trabalho escravo dos produtores do Rio Grande do Sul, do vinho, por exemplo. Né? Assim, acaba com a imagem do setor. Exato. Apesar então, de ser 0,001%. Os excessos têm que ser combatidos. Sempre. Né? Sempre. Em qualquer setor, em qualquer cidadão, qualquer área.